Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quem quer dinheiro? Como é que o Silvio Santos fala? O Silvio Santos fala assim: quem quer dinheiro? A gente não vai dar dinheiro aqui. Marise, pontualíssima. Boa noite, Marise. Oi, Sérgio, Willa, Luciana, boa noite, Eliana. E aí, gente? Deia, bota seu nome, por favor, minha amiga. Patrícia, Roberta, que legal, minha prima, olha, muito bacana, hein? Minhas primas, né? A Patrícia não sabe, mas a Roberta é nossa prima. Olha aí, Roberta, mais uma prima, hein? Em algum nível aí que eu não sei, mas é. Oi, Zaura, boa noite. Muito bom vocês estarem aqui. Oi, Marise. Bem legal, hein? Bem legal. Hoje a gente vai falar de dinheiro. Olha que assunto bacana, hein? Eu vim até com a roupa de gala, né, gente? A roupa de dinheiro, né? Raquel, oi Raquel, boa noite. Bem bacana. Então, gente, dinheiro é uma palavra bem falada, né? Tem algumas palavras, conhecendo a família aqui, é isso mesmo, Patrícia. Isso aí, minha prima. Tem outra prima nossa aqui. Val, que legal, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A gente vai falar de uma coisa bem bacana hoje. Dinheiro, olha que legal. Bem bacana. E cheio de gente, hein? Bacana. Então, é um sacrifício ganhar dinheiro? Ari, meu amigo, boa noite. Pensa aí, gente, como é para você ganhar dinheiro? Ou outra pergunta, como é para você gastar dinheiro? Sim, porque às vezes é difícil ganhar, depende, né? Ganhar dinheiro é lógico, né? Se falar para alguém, a pessoa fala assim, claro, é ótimo ganhar dinheiro, né? Oi, Ana, boa noite. E tudo bem, ótimo ganhar dinheiro. Mas como é você pensar nisso? Quando você pensa em ganhar dinheiro, quando você pensa no dinheiro, como é que é a tua relação com o dinheiro? Então hoje a gente vai fazer um exercício, agora bem no início, antes de começar. Eu só vou esperar mais um pouquinho, quando chegar a 2.000 pessoas, que é mais ou menos o 30% do total, né? Aí eu vou fazer exercício. Mas a gente vai fazer um exercício bem legal para você ter uma ideia bem pequenininha, uma coisa muito rápida, muito simples. Oi, minha irmã, minha mana gêmea. Então a gente vai fazer um exercício muito simples para você começar a ter uma ideia de como é ganhar dinheiro ou de como é a sua relação com o dinheiro. Então, o que você aprendeu na infância sobre o dinheiro? O que aprendeu, o que você viu na sua vida sobre o dinheiro? Oi, Renata, boa noite, minha amiga. E a gente vai ver também o que é que pode estar impedindo, atrapalhando a minha vida financeira. Sim, porque às vezes eu consigo ganhar dinheiro, mas quando eu estou chegando num ponto de equilíbrio, acontece alguma coisa. E você vai até falar, mas a culpa não é minha, aconteceu uma coisa externa, e, enfim. Pois saibam que tudo que acontece na nossa vida tem a ver com o que a gente vibra para o universo. Então não é só, e hoje em dia a gente ainda se pergunta, mas as doenças físicas, elas têm a ver com emoções? Todas elas têm a ver com as suas emoções. E não só as doenças físicas, mas também o que acontece na sua vida. Tem um fato bem interessante do Michel Odour, um pesquisador e médico da Espanha, se eu não me engano, e ele, numa palestra, fala sobre as emoções. Meu amor, chegou minha filha. Fazer uma reverência, né, gente? Minha filha. Então, a gente percebe nessa palestra do Michel Odour, quando ele fala para a plateia que as coisas acontecem em função das emoções, tudo que acontece no corpo físico é por conta das emoções. Uma pessoa muito revoltada, um homem, pede a palavra e fala assim: desculpa, eu não concordar com o senhor, mas olha, eu tive um rompimento no meu joelho,
e por conta de uma entrada no futebol. Não teve nada a ver com emoção. Aí o Michel Dou faz 2 perguntas para ele sobre a lateralidade do corpo e qual era o lugar, qual era o joelho, direito ou esquerdo. E ele responde um pouco chateado, e aí ele fala assim, foi o esquerdo, o lado direito, mas isso não tem nada a ver. E aí o Michel Dou pergunta a ele, o senhor teve algum rompimento com o feminino nos últimos dias anteriores a esse fato do futebol? E ele, muito revoltado, ele fala assim, eu tive um rompimento do joelho, nada mais. E tudo bem. Outra reverência, entrou mais uma filha. Só tem 2, tá, gente? Não vai ter, assim, 20 referências na live. Angélica, boa noite, minha amiga. Então, bem-vinda, minha outra filha. Então, essa pessoa responde muito revoltada, assim, não teve rompimento nenhum, teve do meu joelho, numa entrada desleal no futebol. E aí o Michel Dou se cala, e tudo bem, continua a palestra, passa 5 minutos, esse cara um pouco mais encolhidinho, né, já com o galinho dele para dentro, pede a palavra de novo, pede desculpa ao Dr. Michel Dou e fala assim, olha, o senhor me desculpa, realmente, quando o senhor fez a pergunta, eu estava nervoso, mas depois me veio aqui rápido que 2 dias antes houve um rompimento. Sim, o advogado da minha mulher mandou uma carta pedindo o divórcio. Ela pedindo o divórcio. Coisa estranha, né? Então, olha como o que acontece na nossa vida, no meio externo, o que a gente atrai para a nossa vida tem a ver com o que eu vibro dentro do meu coração. Bem-vindo, Grace, bem-vinda, Grace, bem-vindo, Sérgio, meu amigo. Então, gente, parece estranho isso, mas olha, do que você é constituído? Do que nós somos constituídos? Nós somos constituídos de átomos, de células que são feitas de átomos, que são compostos de nêutrons, prótons e elétrons. Significa que nós somos um amontoado de cargas elétricas. Então, por conta disso, nós emanamos eletromagnetismo. Alexandre, cadê o dinheiro que você falou, né? Cadê o dinheiro que vai aparecer? Calma, o dinheiro vai aparecer. Não é agora, mas ele vai aparecer. Então, o que a gente está dizendo é que até a nossa relação com o dinheiro tem a ver com isso. Bem-vinda, minha madrinha. Muito bacana, hein? Então, gente, eu quero saber de vocês como é que vocês ficam com o dinheiro. Como é que é a relação de vocês com o dinheiro? É angustiante? Você fica nervoso? Quando você está atrás de dinheiro, como é que é isso, gente? O dinheiro começa a passar na sua frente assim, é difícil pegar o dinheiro. Olha o dinheiro, eu falei que ele aparecia, olha aí, nossa, muito dinheiro, meu Deus do céu. A gente fica assim doido para pegar o dinheiro. Como é que é a sua relação com o dinheiro? Fala para mim. E aí, para você começar a perceber como é essa relação, eu vou pedir a você agora para fazer um pequeno exercício. Então, o que nós vamos fazer? Depois desse exercício, as 2, 3 primeiras pessoas que quiserem compartilhar aqui o que elas sentiram, eu vou ficar muito feliz. A gente não vai poder atender e escutar todos por causa do tempo. Mas então vamos lá. Bem-vinda, Eliana. Então chegou na hora, Eliana. Chegou na hora, minha irmã. Mais uma irmã, muitas irmãs. Bem-vinda, minha irmã. Então é assim, vamos fazer um exercício agora para você começar a perceber. É bem simples, tá? Então feche os olhos, de olhinhos fechados. Feche os olhos. E eu vou falar para você, eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar para você uma coisa e você vai procurar sentir no seu coração ou no seu corpo, ou o pensamento que vem. Fica catando dinheiro igual esse que voa aqui, né? Pois é, isso é coisa normal, né? Então o exercício é o seguinte, nós vamos fechar os olhos, eu vou falar uma palavra, uma pergunta, uma frase, e vocês vão perceber, escutar somente e perceber o que vocês sentem. Qual o pensamento que vem? Entenderam? Já falaram que sim, que sim, que sim. Então, depois que eu fizer a pergunta ou falar a frase, vocês vão, de olhos fechados, sentir um pouquinho o que vem. Vem um pensamento, vem um sentimento, vem uma sensação no corpo. Então, vamos lá. Feche os olhos, coluninha reta, e sente como é para você. É fácil ganhar dinheiro?
Como é a sua relação com o dinheiro? Sente aí. Toma seu tempo, alguns segundinhos que a gente vai ter aqui para você sentir. Quando eu falo em dinheiro, o que vem à sua cabeça? Quem chegou agora, fecha os olhos rapidinho. Bem-vindo, meu amigo Daniel Aparecida. Fecha os olhos rapidinho e pensa assim. Sente quando eu falar assim. Como é para você o dinheiro? Quando eu falo em dinheiro, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça quando eu falo dinheiro? Quem quiser colocar aqui, compartilhar agora com a gente, qual é a palavra, o sentimento ou a impressão que você tem quando eu falo dinheiro? O que vem à sua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Então a nossa amiga aqui já compartilhou, angústia. Bem legal. Obrigado, minha amiga, por compartilhar. Bem legal. Alguém mais quer compartilhar o que vem? Luta. Olha que bacana, Déia. Valeu, obrigado. Segurança. Ângela, bem-vinda, Ângela. Dificuldade, bem-vinda, Denise. Então olha que bacana. Angústia, luta, dificuldade, segurança, incapacidade. Obrigado, Daniel. Suprir necessidades. Então é bacana porque o que vocês estão dizendo falta. O dinheiro, gente, não é à toa segurança. Isso aí. Mais uma irmã. Bem-vinda. Muita irmã, né? Nossa Senhora. Acho que eu conheço, né? Imagina, acho que eu não sei que tem. Dependência, insegurança, realização material. Tem um motivo muito simples pelo qual o dinheiro é algo tão forte na nossa vida, tão presente, toca visceralmente em nós. Ele está ligado a uma coisinha que tem aqui dentro do nosso cérebro. Renata falou sofrimento, é isso aí. Tranquilidade, sim. A posse dele, né? Tem uma partezinha no nosso cérebro, uma em cada lóbulo nosso, que se chama amígdala cerebral. Ali vive o nosso instinto de sobrevivência. Então, desde há 500, quase 600 milhões de anos atrás, o que move o ser humano é o instinto de sobrevivência, chamado, na concepção do cérebro triuno, é o cérebro reptiliano, de réptil, primitivo. Então, olha, gente, instinto de sobrevivência, tudo que nós falamos aqui, realização material, segurança, sofrimento, angústia, está diretamente ligado ao nosso sentimento de sobrevivência. Então, por isso que se olha para o dinheiro com peso muito grande, né? O dinheiro, e aí resta nos perguntar o seguinte, e a gente vai ver isso aqui hoje: o dinheiro é bom ou é ruim? O que você acha? O dinheiro é bom ou ruim? Que situações estão ligadas à minha falta de dinheiro ou à minha dificuldade em gastar dinheiro ou não gastar dinheiro? São situações externas ou internas que influenciam na minha relação com o dinheiro? Depois a gente vai ver o que a gente pode fazer a respeito disso e como fazer. Então, o dinheiro é bom ou ruim? Que situações influenciam na sua relação com o dinheiro? E é bem bacana, gente. As coisas que a gente vai trazer aqui, provavelmente, muitas pessoas vão se identificar. Provavelmente. E vale aquele aviso de sempre, né? Qualquer semelhança com nomes, situações, acontecimentos são mera coincidência, tá, gente? Por favor. O que a gente fala aqui é comum à raça da qual nós fazemos parte, a raça humana, guardadas as características de cada um. Então vamos lá, dinheiro é bom ou é ruim? O que você acha? Dinheiro é bom ou ruim? Quantas coisas tem na nossa vida que não são nem boas nem ruins? São apenas ferramentas, né? São apenas ferramentas para a gente usar. O telefone é bom ou ruim? A internet é boa ou é ruim? Fala para mim. Depende do uso. É bom, é bom. A Júlia falou que é bom. Internet é bom. Fernanda, muito bem-vinda, minha amiga. Então, internet é bom, né, Juju? Internet, celular, as mídias sociais, né? Bem-vinda, Marlene. Então, gente, olha só, o dinheiro, na verdade, ele não é bom e nem ruim.
A questão é você perceber o que você faz, qual é a tua postura em relação ao dinheiro. E aí a gente vai para uma pergunta um pouco mais profunda. O que você aprendeu sobre dinheiro? Vamos começar a entrar agora nessa selva, né? O que você aprendeu sobre o dinheiro e o que você apreendeu sobre o dinheiro? Olha, uma letrinha a mais muda completamente. Então aprender tem a ver com adquirir conhecimento. Eu aprendo. Que coisas você escutou sobre o dinheiro, que podem ter sido boas ou não? E que coisas que você percebeu a respeito do dinheiro, que você apreendeu? Apreender é captar, assimilar mentalmente. Adquirir conhecimento, aprender. Assimilar, captar mentalmente, apreender. Então imagina, eu vou dar aqui um exemplo muito pessoal, muito particular. Não conte para ninguém, tá, gente? É só entre eu e você. O S do final. Por exemplo, eu depois de alguns anos de vida, não sei se já na adolescência ou no início da fase adulta, lembrei de uma cena que eu vi na minha casa. Eu e minha irmã gêmea, tá aqui, comendo macarrão, uma quantidade bacana de macarrão. Vânia, seja bem-vinda, minha amiga. E eu lembro, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, eu não sei, e eu vi o meu pai e minha mãe comendo um pouquinho só de macarrão. Ana Paula, bem-vinda, minha amiga. E aí, mesmo criança, eu achei estranho. Meu pai grande, pouquinho de macarrão. Eu pequeno, bastante macarrão. E na travessa, que era dessa altura, tinha isso aqui de macarrão. Eu olhei para aquilo, mas gente, com 5 anos, encher a barriga e brincar. Passados aí, talvez 20 anos. Oi, Daniele, bem-vinda. Passados 20 anos, 30, não me lembro. Eu lembrei da cena. Falta de dinheiro. Fome. Eu não senti fome, pelo menos que eu me lembre. Mas aquilo ficou gravado. Olha, eu tinha 5 anos de idade, gente. Passados quase 30 anos, eu me lembro da cena viva, como se fosse hoje. Vamos lembrar aqui que a memória, as coisas que você se lembra, é porque teve naquele momento um impacto emocional junto muito grande. Quanto maior a emoção do momento, maior você guarda detalhes dessa memória. Bem-vinda, Sushila. Então, olha só, aquilo ficou muito marcado para mim. E aí outros acontecimentos, por exemplo, a gente assistia de vez em quando, como eu acho que é normal, alguma tensão dentro de casa por conta de grana. E passados alguns anos, eu parei de ver alguns parentes e depois fui saber, por exemplo, que os pais tinham brigado por conta de dinheiro. Então olha quantas coisinhas vão acontecendo. Oi, Sabrina, bem-vinda. Quantas coisinhas vão acontecendo na vida, o que essa criança vai apreendendo? Uma coisa é eu, adulto, olhar, entender e contextualizar aquilo tudo. Agora, o que o Xandinho... Dá um tchau aí, gente, pra galera. Oi, Xandinho. Então, o que o Xandinho apreendeu dessas cenas, do que ele via, do que ele escutava, do que ele sentia, da tensão da casa? Então, provavelmente, quando ele vê aquela cena de pouca comida e talvez fome, pode ser que ele tenha desenvolvido o que a gente chama na inteligência emocional Bioflow, que é a técnica com que eu atendo, pode ser que ele tenha desenvolvido a síndrome da escassez. E eu me via depois de velho, adulto, pai de família, fazer a compra de mês, olhava, mercado, tá cheio o armário, tá cheio de comida, esse mês tem comida. Nossa, mas eu sofria mesmo depois de ver o armário cheio. Então olha quantos detalhes da minha vida que foram influenciar lá na frente, no Alexandre adulto, a relação dele com o dinheiro. Então, gente, como a gente se sente em relação ao dinheiro, a angústia, todos os dizeres que apareceram aqui, eu sinto medo, me traz segurança, para mim é fácil ganhar dinheiro, mas é difícil na hora de gastar, porque também tem isso, às vezes eu não gasto, né? Diz aquela história do escorpião, né? Você tem escorpião no bolso? Ou a mão é aberta, entra com a colher e sai com uma pá, né? Bota dinheiro em casa com uma colher e tira com uma pá.
Todas essas relações e reações com o dinheiro têm a ver com o que você viveu, tem a ver com a questão não externa, não interna. E você pode me dizer, mas Alexandre, eu estou passando necessidade ou um sufoco, um aperto financeiro, porque agora, olha aí o Covid. Caramba, o Covid está me arrebentando. Eu estou assim porque naquela época o presidente baixou um decreto, porque o dólar caiu, porque o petróleo aumentou, sei lá o quê. São milhões de situações externas. Sim, elas influenciam na nossa vida. Mas lembra do Michel Odou e do cara do futebol? Um cara que não conhecia ele, entrou no joelho dele e quebrou o joelho dele, rompeu o joelho dele. Eu sei que às vezes pode ser difícil, gente, mas vamos lá. Começa a fazer um pouco de sentido quando você volta à história. Boa noite, meu amigo João, muito bem-vindo. Então começa a fazer sentido essa loucura de pensar, pô, Alexandre, o que eu vibro aqui atrai a Covid para a minha vida e a falência de uma empresa que eu ia onde eu trabalhar. Não, não é exatamente assim, gente. Na vida tem uma lei que se chama assim: existem injustiças, mas não existem injustiçados. E olha, não estou falando, por favor, não desliguem. Não estou falando que a gente merece sofrer, não é isso. A vida tem aprendizados para nós. A vida é sempre por nós, gente. Por mais difícil, por mais ruim que seja o remédio, tem um aprendizado. Na nossa relação com o dinheiro, tem muito aprendizado a fazer. Então, o que eu quero dizer, quando eu lembro da joelhada que o cara tomou no futebol, da entrada maldosa, é para a gente começar a fazer sentido o seguinte: começa a perceber o que você viu dentro da sua casa com relação a dinheiro. E a coisa não é tão simplista quanto, eu passei fome, meu pai passou fome e por isso eu tenho síndrome da escassez, eu estou sempre com medo de faltar, ainda que eu tenha dinheiro. Ainda que nunca tenha faltado para mim, eu tenho medo de faltar, muito medo. Uma coisa é você ter um medo proporcional a uma situação, a outra é você ficar em pânico por essa situação. Sempre que a tua reação for desproporcional à situação, nessa diferença aqui, tem algo lá atrás preso. Então, às vezes, gente, não é tão simples quanto perceber que em casa se falava muito, dinheiro, precisamos de dinheiro, está faltando e por isso eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro. Às vezes é o contrário. Tem muitos casos, e não são poucos, onde a criança percebe que por conta do dinheiro ela fica sem a mãe, ela fica sem o pai. Casos extremos, tá, gente? A gente não está falando que mãe que trabalha, a criança tem isso. E aqui cabe um parênteses: a gente só desenvolve de dor e questões que atrapalham a nossa vida nas questões que nós, enquanto alma, enquanto indivíduos, temos que melhorar, aprender e crescer. Lembra, a vida é uma escola, é um hospital. É uma peça de teatro, está aqui o meu amigo diretor João Camargo, é uma peça de teatro montada para a sua melhora, para a sua reforma íntima, para o seu autodescobrimento. Então, muitas vezes, a mãe que em algumas vezes até verbalizou, oi Carol, alguns pais até verbalizam, não, estou saindo porque é para dar sustento a você. Às vezes é um pouco mais grave, por sua causa eu tenho que trabalhar tanto assim. Está vendo esse negócio que você quer? Porque eu trabalho. E a criança não vê a mãe, a criança não vê o pai por causa do dinheiro. Pode ser que ela, lembra o que eu apreendo? E aqui nós não estamos falando, gente, de responsabilidade de pai e mãe. Todos os pais e mães, ou 99%, e eu me incluo nessa, que eu também sou pai, fizeram o melhor que eles puderam. Mas cada um de nós tem dentro de nós algo que precisa ser trabalhado. Entanto que você tem famílias com 5 irmãos, são os mesmos pais, cada um recebe, reflete e apreende de uma maneira e vai ter uma vida de uma maneira específica. Então pode ser que a criança que se viu, vamos dizer que a criança percebeu, vamos dizer assim, ela achou que foi trocada por dinheiro. Pode ser que ela fique brigada com o dinheiro. Mas tudo isso, gente, é dentro do coraçãozinho de uma criança. E se isso dói muito, vai lá para o inconsciente.
O inconsciente não é o vilão da história, tá, gente? O inconsciente é o cara que vê que você não dá conta da informação, ele guarda no inconsciente. Só que essa dor inconsciente vai reverberar na sua vida adulta. E para quem não conhece, está aqui o Gabriel Pensador. Manda tudo, faz, resolve, mas um dia ele percebe que tem coisas que dirigem a vida dele, não exatamente o que ele queria e gostaria. E aí ele começa a ver, gente, que quem está dirigindo muitas das ações dele é o Gabrielzinho. Ou seja, as crenças que ele construiu sem saber ao longo da vida. Então, a relação que a família tinha com o dinheiro, o que esse dinheiro influenciava na minha criação, vai trazer e formar crenças. Uma outra coisa, qual é o padrão da família? Então vamos dizer que meus pais, meus avós, meus bisavós têm histórias extremamente absurdas, difíceis com relação ao dinheiro. E aí entra a constelação familiar, que está aqui o meu amigo João, um constelador, excelente, diga-se de passagem, que vai falar da lealdade por amor. Às vezes, de forma inconsciente, eu estou preso a alguém que eu nem conheci, não tenho consciência, mas que a história me prendeu, que eu me doí por aquilo, eu me ressinto por aquilo. Poxa, mas o fulano, né, passou tanto sufoco, morreu de fome. Tem algumas maneiras que a gente pode perceber na prática como é a minha relação com o dinheiro. Então a pergunta que sempre que a queixa no consultório é dinheiro, e não é difícil acontecer isso, é bem comum, a primeira pergunta é: onde você guarda o seu dinheiro? Não, eu guardo no banco. Não, o seu dinheiro cotidiano. Você tem uma carteira? E não foi uma vez nem duas que a pessoa fez assim. Sabe quando você procura o dinheiro e aí tira aquele dinheiro assim? Tem um pouco aqui, tem um pouco aqui. E aí, uma vez eu perguntei, se isso fosse um bilhetinho de um filho seu, e quando ele te pedisse, você tirasse assim, amassado no canto do bolso, o que ele ia achar que você sente em relação ao bilhetinho que ele te deu? Aí ele ia achar que eu não estou nem aí, né? Que eu, sei lá, fiz pouco caso. Às vezes, gente, aqui a gente está desesperado pelo dinheiro, mas aqui, no coração, a gente quer distância dele. Então, se na história da minha família tem muita dor por causa de dinheiro, tem briga de família, imagina que na infância você vive alguma situação onde a família, não você, briga por causa de dinheiro. Tem situações até extremas de morte, de cortar relações para sempre, como por acaso eu passei por isso. Que link, que entendimento a criança pode fazer a respeito disso? Dinheiro é igual a perigo, dinheiro é igual a dor, dinheiro é igual a corte de relações, cisão de relações. Se eu tenho dinheiro, eu posso perder o amor. Então percebe que tem várias e tem milhões de percepções diferentes que a gente poderia falar. O que a gente está trazendo são algumas. Vale a cada um refletir, fazer uma análise bem lúcida, bem racional sobre a história, primeiro a sua história. O que foi o dinheiro ao longo da sua vida? Às vezes, gente, a relação com o dinheiro é inclusive, como outras ações nossas, para ferir de forma inconsciente alguém lá de trás. Então, por exemplo, para essa mãe que verbalizou para esse pai: eu ralo assim, eu estou sofrendo isso tudo porque porque é para dar dinheiro para você, é para sustentar você. A ideia de passar a ideia de que é um peso. Ô Gilberto, bem-vindo, meu amigo. Então, o Merim, ô meu amigo, muito bem-vindo, bom te ver aqui. Então, se eu passo um peso, uma ideia para essa criança de que ela é um peso, eu posso tomar uma pirraça com dinheiro, que lá na frente, aqui dentro, eu quero ganhar dinheiro. E trabalho, estudo e faço. O meu primo... Mas aqui eu falo assim: não, ganhar dinheiro não. E eu vou passar fome para você ver. É quase como uma vingança para essa pessoa. Essas são algumas das questões familiares, as influências internas que podem atrapalhar na minha relação com o dinheiro. Tudo isso a gente está falando, gente, são questões inconscientes, mas que vão aparecer no seu dia a dia.
Por exemplo, eu guardo dinheiro de qualquer jeito. Por exemplo, eu escutei a vida inteira, essa foi a frase mais dita na humanidade, né? Pelo menos no Ocidente: dinheiro é sujo, corre, vai lavar essa mão, corre, lava essa mão, dinheiro é sujo. Oi Sheila, boa noite minha amiga, seja bem-vinda. Imagina, gente, uma criança entende que dinheiro é sujo. O que ela entende por sujo? O que ela apreende da cara, do rosto que você faz? Ih, vai lavar essa mão, cruz credo, não pegue nada com essa mão, não pegue nada. Fichas caindo, né, Carol? Ai, que maravilha. Não pegue nada com essa mão. Gente, é uma criança, não é um adulto. A gente, se lembrasse mais de quando nós éramos crianças, a gente ia tratar as crianças de um jeito muito mais adequado. A criança não está entendendo que é uma sujeira, que é micróbio, por mais que você fala. O que pode ficar gravado lá? Dinheiro? Não, longe de mim. Não, dinheiro não. E aí acontece uma outra coisa na vida. Lembra, no começo a gente queria pegar o dinheiro. Pode ser às vezes que o dinheiro apareça e eu fico assim, ó. Eu fico, sabe como dá mosquito em casa? Aquele mosquitinho do verão? Pode ser que eu fique assim. Então, o que acontece? Às vezes aparecem oportunidades na sua vida. E a gente sabota consciente ou inconscientemente. É bem louco falar isso, né? Poxa, mas eu estou precisando de dinheiro, me saboto? Gente, é muito importante, E eu não estou falando isso porque, sim, é a minha área, eu conheço isso, mas não é, veja bem, eu não estou vendendo um peixe. A nossa intenção é que as pessoas possam viver cada vez melhor, cada vez mais plenas. Então pensa bem, quem faz exames periódicos, é o ideal, né, o certo, vai ao médico todo ano, faz o periódico, as mulheres fazem os exames próprios dela, os homens os exames próprios dela, os dois fazem exames em comum, todo ano, vê? Exame de sangue, exame disso, daquilo, próstata e etc. Quando é que você faz exame desse lugar aqui? Desse lugar aqui. Eu uma vez vi na secretaria da escola onde minha filha estudou, a secretária falando com uma das mães: não, porque eu me cuido, olha, eu sou vegetariana e eu não como gordura, e eu faço exercício, nado, corro tantos quilômetros, durmo 8 horas por noite, e eu sou muito regrada, muito disciplinada. E tá, eu estou escutando, né? Não é comigo, mas estou me coçando já. E aí a mãe fala, retruca, e ela fala assim, e aí a secretária fala, mas eu ando tão difícil, sabe? Eu tão, sei lá, uma angústia. E começou a falar da emoção, da desarmonia emocional. Aí eu não aguentei, né? Eu falei assim, dá licença, o que a senhora tem contra a sua cabeça? Maluco, né? E aí ela tomou um susto. Como assim? Falei, pois é, porque a senhora falou para nós, né? Eu estou aqui, escutei, que a senhora cuida do corpo inteiro, mas não cuida da cabeça? Gente, quem é que coordena? Eu falo cabeça, mas não é o cérebro, tá? É a alma, é o indivíduo, é o ser humano que tem aí dentro. Oi Irene, minha amiga, boa noite. Oi Maria. Meu amigo MV Cunha. Ô minha amiga. Vamos lá. Então, a gente não olha para dentro. Gente, olhar para dentro é uma premissa para qualquer desarmonia da sua vida. Lembra que eu falei da vida? A gente brinca, né? O meu primo está aqui, a gente vai fazer uma live sobre o bumerangue da vida. É bem bacana. Eu mando as coisas, as minhas ações, e as ações voltam. Se foram coisas boas, voltam coisas boas. Se eu mandei mal, volta uma coisa quadrada. Porque a vida está brincando comigo, né? Manda problema toda hora. Não, cara. Não, minha amiga. A vida manda de volta, que é para falar assim, Alexandre, melhora isso aí, cara, não está legal. Como eu sinto isso? Dentro de mim. O desconforto, eu sinto o incômodo. Tem outras coisas que também influenciam na sua relação com o dinheiro, sem você saber. Uma delas é essa que eu falei. Dinheiro é sujo. Vai lá essa mão. Dinheiro é sujo. Ter dinheiro, muito dinheiro é pecado. Como eu escutei essa semana, me permitam, é melhor pouco dinheiro, mas ser feliz. Tem uma frase, né, que os ricos, na religião, os ricos não vão entrar no paraíso, alguma coisa com um buraco de agulha. Nossa Senhora, é uma confusão tremenda. Mas o fato é que a mensagem muitas vezes é: fique longe do dinheiro. E
E por mais que eu cresça e me sinta um adulto e queira ir atrás do dinheiro, porque a gente precisa, dentro de mim pode estar vibrando alguma dessas crenças limitantes. Faz sentido, gente, que o que eu escutei da minha família, as situações que eu passei desagradáveis e que eu posso ter ligado a dinheiro, olha aí, saco de dinheiro, né? E o dinheiro voando. As situações que eu posso ter ligado o que de ruim o dinheiro trouxe para mim, ao que eu escutei diariamente ou todos os domingos, nada contra as religiões, tá, gente? Mas sim observações oportunas sobre coisas que você escutou. Porque imagina, gente, fala para uma pessoa adulta todos os dias alguma frase depreciativa sobre ela. Todos os dias, olha nos olhos dela e fala assim: você não sabe fazer nada direito. Todo dia, todo dia, todo dia. Olha, não precisa um mês. Agora imagina uma criança, para as meninas não ficarem tristes, né? Imagina uma criança ver, escutar, apreender, perceber diariamente, ao longo de anos, uma situação. Gente, é um programa operacional. O teu computador vai rodar aquele programa. Não importa que você cresceu. Então está aqui o adulto, cresceu, é o adulto, né? Eu sou adulto. Qual é o programa operacional que roda nele ainda? Esse aqui. Tem casos muitas vezes, hein, não são poucas, onde se você parar e olhar para a sua vida financeira, profissional, diferente, né? Vão mudar os nomes, a época, as situações, mas a essência é muito parecida, inclusive as datas com que o seu pai, a sua mãe passou. É muito comum, bem-vinda Rita, é muito comum, gente, a gente repetir na essência o que passou a minha avó, o que passou a minha mãe, os meus pais, o que eu passo. Eu, por exemplo, mudei de profissão numa época e passei por situações delicadas de grana, numa época muito perto da idade que o meu pai tinha, quando por outros motivos passou por uma situação delicada de grana. Coincidência. Se a gente pudesse aqui, os 34, não sei quantas pessoas exatamente tem aqui na sala, se pudéssemos todos nós dar aqui um depoimento, parar para pensar, uma grande maioria, mais da metade, ia ver que a história foi bem parecida. Muda os personagens, muda os nomes. A gente repete, gente. Existe uma energia, existe uma perpetuação de padrões e crenças através da ancestralidade. Até que um dia aparece alguém, que a gente costuma chamar o buscador, que sente todo o desconforto, toda a dor daquele padrão, daquela crença limitante e começa a procurar o que está acontecendo comigo. Eu não quero mais isso. Então, se eu escutei, por exemplo, dinheiro só com muita luta, Alexandre. Não, 1 leão por dia. Para dar certo, é o clã. Para dar certo, olha, a vida é assim. Gente, se eu estou escutando isso do meu pai, da minha mãe, o que é o pai e a mãe para uma criança? É tudo. É a referência de proteção, de amor, de verdade, de honestidade, de tudo. A referência de uma criança são os pais. Gente, o que meu pai fala, minha mãe fala, eu faço reverência. É uma verdade que eu guardo para o resto da vida. É quando a gente passa, bem-vindo Otávio, é quando a gente passa sufocos enormes na vida, mas não quer largar aquela verdade. A vida é sempre escolha, né, gente? E se eu tenho uma toalha de mesa, como eu escutei há muitos anos atrás, e quero fazer uma cortina, só tem esse pano, eu vou ter que escolher, ou toalha ou cortina. Ai, que feliz que eu estou com essa toalha, estou sem cortina. Ou ao contrário, né? Eu olhei para cima e falei toalha, ao contrário, vocês entenderam, né? Mas eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, né? Então imagina, gente, quantas coisas que tem guardadas dentro de nós, de tudo que a gente escutou e viveu. O que a gente está dizendo aqui é que você pode e deve, né, já caminhando para o final, a gente vai falar então, Alexandre, eu já me identifiquei com algumas coisas, poxa, realmente essa história de dinheiro só com sacrifício, né? Tem uma outra frase, gente, mas um entendimento.
Ah, não, ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto? Não. Ô, Alexandre, tá querendo demais, né, cara? Fazer o que gosta, ganhar dinheiro, ser feliz. Tá louco. Ô, acorda. Ih, não dá atenção pra esse cara, não. Ele viajou. Ele fumou, cheirou, bebeu alguma coisa. Parece uma utopia, né? E aí a gente acaba entendendo que, não, peraí, eu tenho que fazer algo que dá dinheiro. É a prioridade. Vai escolher uma profissão? Não, tem que ser algo, o que dá dinheiro? Gente, o tempo da dor já passou. A gente está no século da consciência. Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para aprender. Faz uma pergunta só para si mesmo. Vem cá, mas por que não se ganha dinheiro fazendo o que gosta? Qual é a lógica disso? Qual é o fundamento disso? Por que na vida é só com luta? Por quê, né? Então volta na história dos seus avós e bisavós. Gente, era uma vida para lá de sofrida. Se a gente acha que hoje é difícil, vai na época que não tinha internet, luz, água encanada, não tinha esgoto sanitário, em que os estrangeiros, os imigrantes chegavam no Brasil com a mão na frente e outra atrás, literalmente. Que tinham que trabalhar para comer, não tinham de dormir, morava de favor, até conseguir alguma coisa, dava o sangue. A vida era assim, lógico, não era para todos, né? Nunca foi para todos, mas para a grande maioria. Então esses bisavós e avós passam para os seus filhos. Meu filho, a vida, olha, é uma luta. Olha a minha mão, olha quanto calo, olha aqui. E isso acaba virando um troféu. Então se eu fizer sacrifício, aí é que eu sou um cara, nossa, eu sou guerreiro. Guerreiro. Então, tudo bem, a gente tem capacidade de lutar, nós somos guerreiros. Mas não precisa lutar o dia todo dia. E aí quem quiser ter um livro muito bacana, que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É um conto bem fininho, pequeno, linda a história. A doutora Elaine fez, se eu não me engano, com o João, que está aqui na sala, uma live bem bacana falando sobre isso outro dia. A vida não precisa ser uma luta. Talvez o que a gente esteja acreditando seja uma história que foi contada há 100 anos atrás, pelos nossos bisavós, que passou para os nossos avós, filhos dele, lembra? Pai é referência para filho. O filho acredita, passa para frente. Toma, filho, a vida é uma luta. Aí o filho vai e dá para o filho dele. Toma, filho, a vida é uma luta. E eu estou perpetuando uma crença de que a vida é uma luta. Gente, se eu tenho uma crença no meu coração, já mostrei o coração para vocês? Aqui. Se eu tenho uma crença, é isso aí, Meri, equilíbrio, né? Bom senso, coerência, consciência, que a gente pode chamar de lucidez. Então, se eu tenho vejo lá de trás vindo essa crença, e estou acreditando nisso, tem alguma coisa que está errada. Se eu começar a escutar o meu coração, eu vou perceber que não faz muito sentido. Oi, Cássia, seja bem-vinda, minha amiga. Não faz muito sentido muitos dos aprendizados que eu tive lá atrás. Muitas das coisas que eu já escutei. Mas vamos voltar na crença. Eu tenho uma crença. O coração vibra, ele tem uma vibração eletromagnética. Lembra? Nós somos um punhado de prótons, nêutrons e elétrons. Aliás, gente, tudo o que você vê, o que você não vê, tudo que existe no universo, conhecido por nós, é um amontoado de prótons, nêutrons e elétrons. É uma tabela periódica composta. Eu sou composto por alguns elementos da tabela, outro por outros. E a única diferença entre os elementos da tabela periódica é a quantidade dos elétrons, prótons e nêutrons que constituem cada uma delas. Então, o que nós somos? Camadas eletromagnéticas, e o coração, como a ciência já comprovou, vibra, tem uma vibração muitas vezes mais poderosa do que o cérebro. Está aí porque você está aqui lutando desesperadamente por dinheiro. Mas o que é que você acredita inconscientemente, talvez, sobre você? Será que você acredita que tem capacidade de ganhar dinheiro? Muitas vezes a gente se sente nessa hora como uma criança.
Porque pode ser que aquele padrão, aquele programa operacional que eu falei está tão vigente, está tão presente, tão forte dentro de você, que você continua nas horas mais difíceis sentindo uma baita de uma insegurança. Por quê? Poxa, às vezes eu me sinto uma criança. Ah, caramba, eu me sinto criança, isso não, poxa, não está certo, lá vem chicote, né? Para quem não conhece, isso aqui é a culpa, né? Tem gente aqui que não viu a culpa ainda. Essa aqui é a culpa. E aí, ao invés de perceber que eu estou acessando uma dor e uma crença muito forte da minha criança, eu me culpo. Será que eu me sinto incapaz de ganhar dinheiro? Será que lá dentro eu sinto que eu mereço ganhar dinheiro? Poxa, meu pai tem minha vida tão difícil. Como é que eu posso ter uma vida melhor que a dele? Não é consciente isso, tá, gente? Até porque o meu pai, se ele me ama, e a maioria dos pais amam de verdade, ele vai gostar muito se me ver acima dele, né? Aliás, o maior objetivo de um pupilo é superar o seu mestre. E o mestre vai ficar muito feliz se ver o pupilo melhor. Mas importa dizer, a partir do entendimento que a gente vibra da usina mais poderosa de força nossa, se eu vibro não mereço, amigo, você pode ralar o que quiser aqui. E pode ser que você consiga, mas quando estiver quase conseguindo, o coração entra e fala assim, para, ganhar dinheiro, tá louco? A gente não pode. Lembra? A vida é dura, é difícil. E aí você até consegue ganhar dinheiro, às vezes, com o que não gosta. Quando vai fazer o que gosta. Ô, meu amigo Júnior, seja bem-vindo, amigo. Quando vai fazer o que gosta, o dinheiro some. É muita coincidência, né, gente? Papai do céu escolheu, comprou assinatura com você? Não. O Dr. Carlos Veiga, um líder espiritual hoje em dia, né, em sabedoria, né? Tem muitos alunos e alunas dele aqui. Ele fala uma coisa bem bacana: quem procura culpados lá fora não quer olhar para dentro. E aí a gente vai entrar, e aí, como faz? Ô Carol, que sincronicidade, hein? Porque eu ia falar, e aí a gente vai entrar no como faz. Se o Veiga está aqui, já ia falar, olha o campo. É campo, gente. Isso aqui é eletromagnetismo, né? É algo que a gente chama vulgarmente de telepatia. Não tem nada de místico nisso, né? Pois se o celular faz isso, por que nós, homens que inventamos ele, não podemos fazer? Então, o que a gente faz, gente, nessa hora? A gente precisa primeiro detectar as crenças. E é lógico, tem situações mais intensas, mais graves, vamos chamar assim, que precisam de ajuda profissional. Mas muitas vezes a gente pode fazer isso de uma forma pessoal, individual. A gente tem um curso que é muito gostoso, falo dele com muito carinho, que é o Renovando Atitudes, que é uma maneira de levar informações e esclarecimentos para as pessoas fazerem isso elas mesmas. Sim, e no momento que ela achar que precisa de um apoio, ela contrata um profissional, um serviço profissional de terapia, de psicoterapia. Mas a primeira coisa, gente, o que fazer? Eu amo essa pergunta. Grande Marquinhos, seja bem-vindo, meu irmão. Eu amo essa pergunta, quando a pessoa fala, caramba, estou começando a entender, me diz o que eu faço? E aí nessa hora, se você se vê, coração caiu no chão, dói, né? Se você se vê ansioso, o que eu faço? Eu agora vendo remédio, tá, gente? É só pedir na farmácia. Genérico, mas funciona. Sem pressa e sem pausa. Acaba daqui a pouco, minha amiga. Acaba daqui a 12 minutos, às 10 horas. O que fazer, Carol? O que fazer, gente? Começar a identificar as crenças que você tem aqui. Como, Alexandre? Você falou que elas são inconscientes? Sim. Você vai identificar a partir das palavras que saem da sua boca. Alexandre, eu não consigo, cara. Nunca dá certo para mim. Crença de que não é capaz. Crença de que não merece. Você observa como você se trata. Inclusive no gastar dinheiro. Ou no esbanjar dinheiro. Perceber as crenças que limitam a sua fluidez. E o que a gente falou aqui, né, para quem chegou agora, o que eu escutei, o que eu vivi, o quanto da religião que eu abracei fala sobre isso. Gente, a religião é algo muito forte. Quem já viu o filme O Livro de Eli, que é com Denzel Washington, vai ver o poder que tem a religião. Já de muitas eras, né? A gente sabe disso. Nada contra a religião, tá, gente? Mas contra o mau uso dela, lógico, né? O que eu escutei na religião?
o que eu escutei dos meus pais, o que eu vi acontecer na minha vida e o que eu não vi, mas que vem acontecendo há várias gerações. Se eu fizer uma pequena reflexão, conversar com familiares, eu posso perceber o que está acontecendo, identificar que crença eu tenho. E aí, gente, quando você identifica a crença, você identifica que você adulto está se limitando aos limites de uma criança. Pois você provavelmente age, reage, escolhe, parte para fazer as coisas, foge da fazer as coisas a partir das crenças dessa criança. Então, quando você identifica as crenças, percebe de onde vem, quase sempre da sua biografia, da sua história, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que assumir a responsabilidade sobre as suas questões. E aí a gente vai entrando na etapa final. Qual é a sua responsabilidade nas coisas que você reclama? Tem coisas duras para falar, tá, gente? Me desculpa, mas qual é a minha responsabilidade nas coisas que eu reclamo da vida? O que significa dizer que muitas vezes nós adultos ainda estamos assim, com aquele olhinho pidão da criança esperando dos pais algo que às vezes ela não recebeu. É quando eu começo a projetar na vida, nas relações, no trabalho, nos cônjuges, nas amizades, as carências que eu trago dessa criança. É quando a minha vida está rolando, eu penso que estou abafando como adulto, mas na verdade eu estou reproduzindo dores e carências e traumas dessa criança. Então, se eu identifico a crença, consigo ver que eu ainda estou esperando dos meus pais algo, é hora de eu assumir a responsabilidade. Olhar para esse garotinho e falar assim: amigo, desculpa te dizer, mas sabe aquilo que você queria receber? Pois é, não vai rolar. É muito triste, sabe, gente, quando a gente... Mas é preciso, sabe? E talvez nessa hora você precise de ajuda. É preciso que você um dia pare e fale assim: o que eu ainda estou esperando dos meus pais? E pode ser que a sua vida esteja assim. Inclusive a vida financeira, né? Então, quando você percebe que existe algo que você espera dos seus pais, o que você tem que fazer? Criança, não vai rolar, cara. O que não veio até agora não veio mais. Mas eu, adulto, vou ajudar você. Eu vou me responsabilizar por você. Eu vou te dar o que você não recebeu. Como é que a gente se livra dessas correntes? Consciência e atitude. Tomar consciência das crenças, assumir a responsabilidade sobre a minha vida, as minhas dificuldades. E você vai falar: Xane, mas essas crenças, toda hora esses pensamentos vêm, a vida é difícil, é uma luta. Ótimo! A partir do momento que você se torna consciente, cada momento ruim vai servir para você treinar uma nova maneira de lidar com as emoções. Na inteligência emocional Belfort, a gente fala muito isso. A questão, gente, não é mais lutar contra uma crença. Sem pressa e sem pausa, né, Deg? Sem pressa e sem pausa. Vende na farmácia, tá, gente? Na minha farmácia. Essas crenças são voz interna, isso, uma comunicação interna. E a gente chama na Belflow de tirano interior. Gente, assim como lá no Butantan, chega alguém com veneno de cobra, morrendo, e recebe um remédio para ficar curado. Qual é o remédio? Veneno de cobra. A nossa cura está no nosso problema. A gente fez uma live umas semanas atrás dizendo assim: onde está a solução do problema? Está no problema. Então, se você, vamos lá, mais uma vez, no como fazer, começar a se observar, a Fanny Van Leer, criadora da técnica de inteligência emocional Belfort, tem uma frase estupenda. Ela fala assim: a sua qualidade de vida está diretamente à sua qualidade de se auto-observar. A gente quer sempre entender muito as coisas, mas, gente, entendimento só vem depois da observação. A gente quer entender, tem uma pressa tremenda. Teve pressa, remedinho, hein? Não adianta querer entender se você não para observar. Então, a partir da sua auto-observação,
que você fala, como você se trata, como você fala de você para as pessoas. Andresa, minha amiga, você vai começar a perceber que crenças podem estar guiando a sua vida. Eu vou lembrar mais uma vez a frase de Jung. Senta, gente, que essa frase é forte. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamá-lo de destino. Aurélio Imperador. Então imagina, minha vida é assim mesmo, é o destino, já acostumei. E aí vem as frases assassinas, né? Já acostumei, tá tudo certo, não tem jeito, é assim mesmo. Nossa, não faz isso, gente. Nunca se conforme com as suas inconformações. A sua felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos, é isso aí. E os pensamentos são municiados muitas vezes pelas crenças. Então, se eu olho as crenças, me responsabilizo, começo a usar os momentos da dor para olhar para a dor e entender qual é a minha atitude, a minha responsabilidade nisso. Porque, vamos lá, Alexandre, eu costumo chamar isso de muleta. O que é muleta? É quando eu entendo a minha questão. E aí o Alexandre alguém passa pelo Alexandre, pô, Alexandre, ainda está assim, cara, nessa? Não, mas agora eu já sei por quê, agora eu estou assim, porque meu passado, cara, minha vida, você não sabe, eu fui assim, assim. Então o que eu estou fazendo? Eu estou usando a consciência de muleta, como uma justificativa. Não, a consciência é metade do caminho, o resto é o que eu vou fazer com ela. Eu posso usar ela de muleta e continuar com o mesmo padrão, com a mesma vida, responsabilizando os outros, ou posso assumir a responsabilidade e usar essa consciência como uma alavanca. E cada vez que esse tirano, essa crença vier no meu ouvido, eu vou, a partir do adulto, conversar com ela. Estoicismo é bem bacana. Procura a Lúcia Helena Galvão, Marquinhos. A Lúcia Helena Galvão, filósofa, fala sobre estoicismo. É lindo demais. Então, gente, quando essa crença vem, a criança tem medo, ela não tem argumentos. Por isso que é importante eu, adulto, me responsabilizar e começar a entender e a perceber na minha própria vida o valor que eu tenho, a capacidade que eu tenho, o merecimento que eu tenho. Então é lógico, autodescobrimento é fundamental. E as coisas práticas da vida, né? Você já fez uma conta de quanto custa o seu mês? E está aqui a Marisa, consultora financeira, entre outras coisas muito importantes. Você já fez uma conta de quanto é a sua despesa mensal? Você já fez uma conta de quanto você precisa cobrar ou ganhar? Cobrar no seu serviço ou ganhar? Se você é profissional autônomo, quantos clientes você tem que ter, a que valor para conseguir essa grana? Botar a mão na massa. Lembra, consciência é metade do caminho. Fazer a sua parte. E quando você começa a fazer, vem as resistências, vem tudo aquilo que você precisa se trabalhar. Por que você acha que o Papai do Céu botou dinheiro na nossa vida, gente? O dinheiro fomentou. Dizem que o comércio é a máquina que moveu o progresso. E o dinheiro é o combustível do progresso da humanidade e do progresso dos seres humanos. Porque a partir dessa necessidade de sobrevivência, a gente é obrigado a olhar para dentro. A sua vida financeira pode sim mudar completamente, não é mágica, a partir do entendimento do que te limita e do teu trabalho interior, sozinho, ajuda com planilhão, ou contratando alguém para te ajudar a melhorar a sua vida. É possível, é real você mudar a sua vida, gente. Eu falo isso por experiência própria, e tem algumas pessoas aqui que sabem bem dessa experiência própria, como a vida mudou, e falo isso porque eu vejo em consultório as pessoas conseguindo virar essa chave. É fácil, é simples? Não. Precisa de amorosidade e paciência, sem pressa e sem pausa. Duas coisas importantes é você nunca esquecer que a vida é por nós e não para nós. Oi, Tauan, bem-vindo, meu irmão. Pena que está no fim. A vida é por nós e não para nós. Dedicar amorosidade para nós e ter a certeza de que nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para aprender. A vida é por nós, gente. Nós nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos. Eu quero agradecer muito a vocês por dedicarem a esse momento, a mim, a coisa mais preciosa, que é o seu tempo. E qualquer dúvida,
Qualquer coisa que eu possa ajudar, por favor, manda uma mensagem para mim no direct. Quem tem o Zap, manda o Zap. Eu vou ficar muito feliz se a gente puder ajudar. Até sexta-feira que vem, com um tema que vai ser bem bacana. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. E olha o dinheiro, pega o dinheiro, gente. Você merece esse dinheiro. Pega e usa ele para você, com muita consciência, com muito amor.